Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro, gente. Muita luz e paz, como sempre, ao seu coração, à sua vida. Espero que você esteja aproveitando bem aí seu início de ano, hein? Vamos lá então para mais uma pílula? Hoje eu queria convidar vocês a uma reflexão baseada no Evangelho de Lucas. É uma fala de Jesus que está lá narrada, no capítulo 21, gente, no versículo 34. Fala assim o Cristo: E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, que é o excesso de comida, de embriaguez e dos cuidados desta vida, que é o materialismo, né, gente? E venha então sobre vós de improviso aquele dia. Olha a importância, eu vou repetir. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Bem, o que Jesus está dizendo aqui, inclusive, merece uma reflexão profunda do espírito de Emmanuel, no livro maravilhoso Vinha de Luz, psicografia de nosso amado Chico, essa fala de Jesus. Nós temos que tomar cuidado. Gente, a gente tem falado muito disso aqui, o ano novo, sua vida nova com atitudes novas. O que o Cristo está dizendo? Se nós usamos o nosso tempo, a gente coloca como foco da nossa vida só as questões materiais, a gente vai ter problema, porque de uma hora para outra nós somos tirados dessa vida. Então ele fala, uma pessoa que só quer saber de comer, 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 o foco da vida dela é quando eu vou sair, para qual restaurante que eu vou, que tipo de comida eu como, é tudo focado no corpo. Outra pessoa que só quer saber de sexo, 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 com quem que eu vou transar, quem que eu vou enganar para ter sexo, como que eu posso fazer para satisfazer os desejos do meu corpo. Então sexo é a fonte de desejos constantes. Ou então uma pessoa que só quer saber de dinheiro, 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 como eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para ficar mais rico, para melhorar a minha qualidade de vida financeira. Quer dizer, o foco é só a questão material. E essa pessoa ela se esquece do restante. O que vai acontecer com ela? Essa fala não é minha, não. Acabei de ler duas vezes, é do Cristo. Vai chegar o momento que a morte nos visita. Vai chegar um momento que essa fase da vida acaba. E aí a gente vai ter que pagar um preço muito alto porque a gente não pensou no futuro. Lembra-se de uma fábula de La Fontaine, muito famosa, falando exatamente, da cigarra e das formigas, em que a cigarra só queria saber de curtir a vida, não trabalhava, não fazia nada, enquanto as formiguinhas trabalhavam. E veio o inverno, a cigarra estava com fome, e se não fosse as formigas cuidarem da cigarra doente, ela desencarnaria, morreria. Então, a fábula linda para crianças, mas que serve para nós adultos também. É isso que Jesus está falando. Então, meus amigos, nesse momento que o ano está começando, é a hora de você rever comportamentos. É a hora de você se perguntar como estou vivendo a minha vida. Quais são as prioridades da minha alma? Como eu vou usar o meu tempo? Ontem, na Pílula do Evangelho, a gente falou sobre isso, a administração do tempo. Por quê? Porque muita gente coloca o foco em matar o tempo, ou se esconder da vida através do tempo utilizado para a vida material. Cuidado, gente. Nós estamos na matéria sim, não tem como ser hipócritas, mas isso passa, é ou não é? A beleza de hoje é a velhice de amanhã do corpo. Não tem como fugir disso. A saúde de hoje é a enfermidade de amanhã. A gente está num corpo perecível, todo mundo sabe disso. Não é verdade? A fortuna de hoje, amanhã você desencarna e fica para outra pessoa, ela não te pertence. E, gente, a única coisa que realmente nos pertence são as conquistas da nossa alma, não é? Então, quando a gente não utiliza o nosso tempo para poder fazer alguma coisa útil, para nos ajudar a melhorar emocionalmente, para que nós sejamos pessoas mais calmas, mais serenas, para que a gente não se preocupe tanto, para que a gente haja nas soluções ao invés de só focar nos problemas, para que a gente procure ajudar mais as pessoas ao invés de focar só nos defeitos delas, para que a gente procure utilizar a nossa fala de maneira mais sábia ao invés de só espalhar fofocas e fuxicos. Para a gente ter essa postura nobre, digna, a gente tem que mudar. Não adianta. E não adianta ficar só ouvindo a pílula, lendo livros sagrados, assistindo palestras. Isso não muda ninguém. Quem muda você é sua postura diferenciada. A minha postura é a única coisa que vale para poder mudar o meu comportamento para melhor. Então, meus amigos queridos, nessa
terça-feira. Nossa pílula do nosso amado Evangelho nos convida a uma mudança de comportamento, a uma postura lúcida para o bem viver, para a gente aproveitar realmente bem esse ano, conforme nos convida Jesus a refletir, segundo o Evangelho de Lucas. E aí? E no seu caso? Você tem paz com a sua consciência? Você sente que precisa mudar? Você acha que você tem que mudar o quê exatamente? Pensa com carinho, é sério. Não deixa passar batido, não. Começa agora a sua mudança. Lembre-se, a gente nunca sabe quando o tempo que Jesus se referiu vai chegar. E aí, quando ele chega, não tem mais jeito, né, gente? A gente quer voltar atrás, vem com um monte de desculpa. La Fontaine conta a fábula, a cigarra ainda teve uma outra chance. Muitos de nós não vai ter, não. Então, vigilância é a palavra de ordem aqui, tá certo? Gente, todos os anos, nós começamos o nosso instituto com vários projetos maravilhosos. Na pílula noturna de ontem eu expliquei um pouquinho sobre isso. A gente agora está com um novo projeto, né, parceria do Instituto Ricardo Melo com o Namastê. Quem nos acompanha já sabe como isso tudo funciona. E esse projeto é muito bacana, gente. Eu queria muito a opinião de vocês. Para mim é muito importante contar com a opinião de vocês, é sério. A gente está liberando um link, é um vídeo curtinho, 3 minutinhos só, em que eu explico esse projeto. É um projeto em que eu e a nossa equipe grande vai trabalhar com um grupo de pessoas para ajudá-los a melhorar em todas as áreas da vida, né? Na parte financeira, material, espiritual, afetiva, em todos os níveis. Então é um projeto que as pessoas que se inscreverem vão ter toda uma estrutura, e nessa estrutura, claro, tudo que a gente conseguir arrecadar com essa estrutura acaba sendo uma fonte a mais de recursos também para poder ajudar outras instituições de caridade. Ano passado, graças a Deus, nós conseguimos auxiliar quase 50 instituições diferentes. Né? Tivemos vários depoimentos, tudo é muito claro, está tudo transparente no nosso site, vários vídeos, últimos eventos, nós arrecadamos muitas doações, só que esse ano a gente quer fazer mais e melhor, e para isso a gente precisa de você. Então é um negócio que todo mundo ganha. Vocês que vierem a se inscrever para esse projeto vão ganhar toda a nossa estrutura para te ajudar literalmente a sair de onde você está para chegar num patamar diferente da sua vida. As pessoas que vão receber parte desse auxílio financeiro, né, vão agradecer muito, como tem acontecido ultimamente, e para nós é uma alegria poder servir, né, da melhor maneira possível, tá bom? Então entra lá, assiste o vídeo rapidinho e traz a sua opinião sobre o projeto e me conta quais são os temas que você gostaria que a gente trabalhasse mais para te ajudar nesse momento da sua vida. Posso contar contigo? De verdade, viu? Gratidão antecipada desde já. Beijo grande no seu coração, luz e paz, vamos lembrar dos conselhos de Jesus. E cuidado para a gente não se perder nesse momento atual, apegando-se às questões materiais, se esquecendo dos verdadeiros valores eternos da vida. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, né? Galera de Maceió ainda tem vaga para o dia 11, palestra sobre Bezerra de Menezes e Madre Teresa de Calcutá. Se inscrevam, ainda dá tempo. Fiquem com Deus e até breve, gente. Até muito, muito breve.